É verdade, a gente defende quem mais precisa. Mas também defende o empreendedor brasileiro. Defende juros baixos, inflação baixa e mais poder de compra para as famílias. A gente defende oportunidades para todos. Defende uma agricultura forte, mas também as nossas florestas preservadas. E quando o nosso país é atacado, a gente defende a democracia. PT. Defende o Brasil. Defende você. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, hoje é sexta-feira, 21 de abril de 2023. Está no ar o Jornal PT Brasil com muita informação e luta popular na sua manhã. Bom dia para você que acompanha a gente pelo Facebook, pela TV PT no YouTube ou pela Rádio PT na web. Eu sou Amanda Guerra e eu falo com você do estúdio da Rede Povo de Comunicação, do PT. Hoje você acompanha a reprise de entrevistas especiais. O prefeito de São Leopoldo e presidente da Associação Brasileira de Municípios, Ari Vanazzi, comenta as discussões sobre as ações integradas nas escolas e a criação do Comitê de Enfrentamento à Violência no município gaúcho. O deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, Vander Lobé, fala dos acordos firmados pelo governo Lula na viagem à China. O deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Elvino Bongás, fala do projeto de lei das diretrizes orçamentárias do governo Lula para 2024, que foi entregue ao Congresso Federal. Eu te vejo de novo na segunda-feira. A gente conversa agora com o prefeito de São Leopoldo, município do Rio Grande do Sul, e presidente da Associação Brasileira de Municípios, Ari Vanazzi. Bom dia, prefeito. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui na terra do Rio Grande do Sul, friozinho hoje de manhã, né? Sempre um prazer conversar com vocês aí. O prazer é nosso. Obrigada por ter aceito o nosso convite, prefeito. O presidente Lula se reuniu nesta terça-feira, essa semana, com ministros, representantes dos três poderes para discutir o enfrentamento da violência nas escolas. O senhor esteve nessa reunião representando a ABM, né, que é a Associação Brasileira dos Municípios, e eu gostaria que nos contasse como é que foi o balanço geral aí desse encontro. Olha, Amanda, primeiro, eu acho que foi um encontro muito positivo, porque nós passamos alguns momentos muito dramáticos no país nos últimos 4, 5 anos antes do Lula chegar ao poder, aí chegar ao governo federal, e sempre fomos abandonados à própria sorte, nós, municípios e estados, pelo governo federal. O exemplo mais objetivo e concreto foi o tema do combate ao Covid, né? Onde os municípios tiveram que se virar na compra de vacina, da pressão, compra de vacina, se virar na busca de alternativas e soluções, né, das regras estabelecidas. E hoje o governo federal tem um outro método, um outro olhar, né? Em 2 episódios muito, muito importantes na democracia brasileira, que foi no dia 8 de janeiro, né, a tentativa de golpe, e agora,
com essa questão do clima, né, da violência nas escolas, o governo federal chama os entes federados para esta grande discussão, para que se planeje ações, né, e se elabore também conceitos e valores que a gente possa ter uma ação coletiva a nível federal em temas estratégicos, em temas que mexem com o conjunto da população. Então, o encontro, só por este motivo, foi muito positivo. A outra questão foi que o governo anunciou uma série de medidas, né, para ajudar os municípios para enfrentar esse tema do fake news, para enfrentar esse tema, né, da violência, né, dessa política e essa disseminação do ódio, né? O governo, fazendo isso, ele também anunciou alguns programas, alguns projetos estratégicos, como investimento na educação, na qualificação, na participação da comunidade, da democratização do ponto de vista da comunidade, na participação na solução desse problema. Esse elemento nos ajudou muito, nos deu uma possibilidade de nós agora atuarmos, né, intensamente nas nossas cidades, porque esse tema da violência nas escolas não é um tema que a gente resolve com um decreto de uma hora para outra. Isso foi se implantando na estrutura da sociedade, que precisa de muito trabalho, dedicação, de investimento, mas também na construção de uma nova lógica, novo conceito e novos valores, a retomada de novos valores na sociedade. Prefeito, o senhor falou uma coisa muito importante, né? Não é a partir de decretos, porque tudo o que acontece, acontece nas cidades, né? É a comunidade que está sentindo, é a comunidade que está vivendo aquele dia a dia, né? Eu queria perguntar como é que está o clima de tensão ou de medo, né? A apreensão aí das famílias, da comunidade escolar em São Leopoldo e o significado para os gestores, né? Para os prefeitos, que é quem está lá na ponta recebendo as políticas e também gerindo essas cidades. Qual é o significado desse comprometimento com o governo federal em dividir essa responsabilidade com vocês de enfrentar esses problemas do dia a dia? Olha, Amanda, assim, eu estou aqui na prefeitura agora, né? Portanto, eu moro na cidade, moro no bairro, né? As pessoas procuram a gente, ligam para a gente, mensagens de WhatsApp. O clima que nós temos no país, de modo geral, né, que se criou a partir dos fatos, né, acontecidos em Blumenau, foi a extrema-direita, os fascistas, o nazismo, né, essa ideia, né, da violência, do armamentismo, e isso aterrorizou as nossas comunidades locais, as nossas comunidades escolares, principalmente os pais, né, porque é do feitio, né, é do jeito, né, desse setor da sociedade que hoje está enraizado na sociedade brasileira, lidar, é o medo, né? É tratar e colocar medo na sociedade para poder, a partir disso, chegar ao poder, ter o poder, né? Enfim, fazer negócio com essa situação que está colocada aqui. Nós, na cidade de São Leopoldo, e nós, prefeitos, fomos tomando medidas. Aqui na cidade, nós construímos uma política já há muito tempo integrada com todos os órgãos de segurança. Nós temos uma participação democrática na cidade muito forte, as direções das escolas, os grêmios estudantis, a comunidade escolar. Isso nós incentivamos intensamente todo esse período dos nossos governos do Partido dos Trabalhadores aqui na nossa cidade, que é a democratização, participação social, soluções a partir da necessidade do olhar da própria comunidade. Isso nos trouxe uma segurança maior, uma tranquilidade maior, e também articulamos, evidentemente, a nossa guarda municipal. Agora instalamos aqui o comitê, né, de combate aos fake news e de combate também à violência nas escolas, com todos os órgãos de segurança, escolas públicas, privadas, escolas conveniadas. Que nós democratizamos, construímos isso de uma forma muito transversal no nosso município. A solução desse problema que o Lula anunciou, né, os recursos para a educação, mas é uma solução hoje no Brasil, porque a população, de modo geral, ela está com problemas psicológicos pesados em função da pandemia, mas também por esta questão que se construiu no Brasil no último período, né? Temas como, por exemplo, que a Terra não é redonda, mas a Terra é plana, né? A Terra é redonda, né? Que a ciência não serve para combater a pandemia, que a vacina não tinha validade. Todos esses grandes temas que foram trazidos à tona por um governo irresponsável, um governo, né, que tem alianças e relações, né, com grupos nazifascistas, né, desconstituiu na cabeça da população, no imaginário popular da população, seguranças que se tinha, tranquilos, pétreas, vamos dizer, na nossa sociedade. Infelizmente, hoje nós temos que repor esse debate. Então, eu dizia na reunião do presidente Lula, obrigado pelos programas, mas isso não é suficiente. O grande desafio nosso é construir políticas transversais
com a saúde, com a educação, com a assistência social, com a geração de emprego, com as universidades, que possam atender essa nossa juventude. Então, políticas transversais, dinheiro, que evidentemente é importante, mas fundamentalmente construir um discurso no país, nós gestores do governo federal, governos estaduais, onde a gente repõe na vida real aquilo que é científico, aquilo que precisa a sociedade ter retomado como segurança da sua vida, da sua família, que é uma sociedade da paz, uma sociedade fraterna, uma sociedade de relações institucionais, uma sociedade que respeita a legislação, né? E, portanto, para isso, dizia o ministro Alexandre de Moraes, que é necessário punir, né? Não a escola hoje é vítima. Geralmente, Amanda, os prefeitos, como forma de resolver esse problema, botar guarda, né? Talvez botar um policial na escola, tudo isso é botar mais segurança, botar mais pessoas para atacar a violência. A violência tu ataca resolvendo os problemas estruturais e organizando a população. Por exemplo, né, a participação efetiva na solução desse problema de forma democrática. Então, a reunião foi muito importante, nós saímos de lá satisfeitos pelos projetos anunciados, mas também pelo discurso que o governo federal construiu, que é dar segurança e tranquilidade para os prefeitos municipais do país, poder tratar isso de uma forma um pouco mais tranquila na cultura da paz, na cultura da solidariedade no nosso país. E logo após a reunião, o senhor anunciou também a criação do Comitê de Enfrentamento à Violência nas Escolas no seu município, que é São Leopoldo. Queria que o senhor explicasse para a gente como é que vai funcionar essa iniciativa, quem é que está envolvido e se o senhor pretende também, como presidente da ABM, tentar multiplicar essa iniciativa em outros municípios. Sim, na verdade nós já estamos estimulando através da ABM, né, a organização desses comitês locais nas nossas cidades. Estamos estimulando também os municípios, através da ABM, a entrar nas páginas do governo para cadastrar os projetos que hoje tem, que foram anunciados do governo federal, que é contraturno escolar, que é investimento nas guardas municipais, que é a política, né, de tratamento do ponto de vista de transversalidade, onde se envolva todo o governo nessa política de combate à violência nas escolas, recuperar um ambiente mais tranquilo, porque a escola é um lugar sagrado das nossas crianças, né? Nós temos que retomar e recolocar isso na pauta cotidiana, e nós aqui construímos o comitê, que foi os moldes, que é um pouco a sugestão também da pandemia, né? A gente está reunindo escolas privadas, escolas públicas, estamos reunindo as escolas conveniadas, estamos reunindo aqui, né, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Educação, o prefeito municipal, e construindo uma política integrada onde todos estejam envolvidos e se ações, né, do ponto de vista estruturais, aonde a comunidade tem que estar presente. E nesse comitê tem os grêmios estudantis que nós incentivamos em cada escola, tem o CPM dos pais, tem as direções das escolas, o sindicato dos professores municipais, o sindicato dos trabalhadores. Então nós construímos um comitê democrático de toda a sociedade, que ali a gente tem o diagnóstico, né, construído geralmente pela segurança, que tem toda a linha de informação, de monitoramento, de acompanhamento, de telefones de denúncia, né? Construímos tudo isso e a partir desses diagnósticos é que nós desenvolvemos as nossas ações. Até hoje, na minha cidade, não tem uma denúncia registrada, não tem um fato que aconteceu nas nossas escolas municipais que se pudesse ter registro, né? E esperamos que isso continue assim, pelas ações de prevenção que nós tomamos há muito tempo já na nossa cidade. É construindo uma política da paz, uma política da democracia, que a gente resolve o problema da violência das escolas. Fora isso, não tem remédio e não tem solução. Se enganam aqueles que acham que botar a policial armado na porta do colégio, né? Talvez esse momento seja até para dar uma sensação de segurança, mas isso não resolve. O que tu resolve é ter uma política permanente, né, estrutural, de uma política de paz, uma política democrática, para que a comunidade possa identificar, falar e ajudar a coibir esses atos de violência. E, fundamentalmente, eu acho que a escola é um lugar que a gente precisa proteger, precisa reconstruir essas relações e dar segurança para os pais, para as mães e também para nossas crianças. Com certeza, prefeito. Muito obrigada pela sua participação aqui nesta quinta-feira no Jornal PT Brasil. Parabéns pelas iniciativas em São Leopoldo. A gente deseja muito sucesso aí nesse trabalho. Bom dia. Bom dia, um grande abraço e bom trabalho para vocês. É um prazer conversar com vocês aí. Voltamos agora para o estúdio com o deputado federal pelo PT do Mato Grosso do Sul, Vander Lobé. Muito obrigada pela sua presença. Bem-vindo.
Bom dia, Amanda. Uma satisfação poder estar participando do jornal com você aqui, poder estar falando um pouco da nossa visita à China. A gente estava conversando aqui antes da gente voltar ao vivo sobre o quão impressionante é o país, né? O deputado estava me explicando na demora para chegar, de como é impressionante chegar lá e passar por tudo isso e já voltar para o Brasil. Então deve ter sido revolucionário mesmo. Deputado, eu queria falar dessa comitiva que o senhor fez parte, né? Esteve nessa comitiva do presidente Lula até a China. Qual é o balanço geral que o senhor faz dessa viagem? Extremamente positivo, né? Primeiro que a China é uma referência para nós, é o principal aliado estratégico para a gente. Segundo, nós temos muito que aprender a nível de planejamento, né? Imagina só, uma população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ou seja, 12 vezes a nossa população, você organizar um país da forma que é organizado. E segundo, eu acho assim, o Brasil o presidente Lula retomou essa agenda internacional na geopolítica. Nós somos um país exportador de commodities, estratégico para a Ásia toda, né, para a gente poder levar os nossos produtos manufaturados, tipo soja, milho, proteína animal, minérios. E a China tem uma particularidade, Amanda. Eles trabalham de uma forma verticalizada. Eles querem os nossos produtos, mas ao mesmo tempo eles querem trazer de lá para cá aquilo que eles para trazer para cá os produtos, para se inserir aqui. E para nós isso acho que casa as duas coisas. Primeiro, né, porque nós precisamos dessa área de tecnologia, de infraestrutura, que eles são os maiores do mundo junto com os Estados Unidos. E essa visita do Lula, acho que ela foi muito oportuna, porque nós assinamos em torno de 15 acordos bilaterais, 50 bilhões de reais, né? E tivemos visitando, por exemplo, um centro tecnológico que de papel celulose da Suzano, numa parceria deles lá, né, com as universidades chinesas. Isso me chamou a atenção porque a Suzano faz um investimento lá no meu estado de 2 bilhões, o maior projeto privado hoje sendo construído no Brasil, de 2 bilhões e 200 milhões, uma fábrica de papel celulose, e nós conseguimos dialogar e vamos inserir as universidades do nosso estado para participar desse projeto, com conhecimento, né, e principalmente nessa área de ciência tecnológica. E vamos também, eu acho que a gente traz muito, que o Brasil vai estar precisando de investimento na área de infraestrutura, até porque nesses últimos 4 anos a gente teve muito pouco, né? Nós pretendemos ali, no caso particularmente do Brasil, nós estamos falando um pouco da minha região, como único representante do Centro-Oeste, que é fundamental para nós, a recuperação da malha oeste, que você liga lá da hidrovia do Rio Paraguai, que hoje já existe, que está sucateada, que precisa, e o governo está recebendo ela de volta, trazer parceiros, acho que os chineses eles são especialistas nisso, né, para recuperar ela, que você vai tirar toda a produção de minério de ferro lá de Corumbá e levar para o Porto de Santos, né, para daí você mandar para a China ou para a Ásia. Nós estamos trabalhando muito com a questão de fertilizantes, que é uma outra área que o Brasil, em função até da guerra da Rússia e Ucrânia, né? A China é um parceiro estratégico nessa área de fertilizante. Então, ou seja, eu acho que a agenda foi muito positiva. Nos Emirados Árabes são 12 bilhões e meio de contratos também, que já assinou lá com o governador da Bahia. Ou seja, acho que o balanço é extremamente positivo, acho que o Brasil começa a assumir de novo esse papel estratégico na geopolítica, é o principal líder da América do Sul. Acho que o presidente Lula tem priorizado nesses 100 dias de governo, já visitou aqui a América do Sul, já visitou a Europa e agora a Ásia lá nessa visita para a China. Então, eu acho assim, como representante, único deputado do Centro-Oeste, para mim foi um orgulho muito grande. Eu acho que a gente avançou também nessa questão que é uma demanda enorme no Brasil, a questão da proteína animal, né? Fazem 6 anos que não se habilita novos frigoríficos, a gente já se habilitou 7 e deve ter uma lista de mais de 70 para serem habilitados. Isso dá o equilíbrio para esse segmento no sentido de uma parte você exportar e da outra para o mercado interno. Com isso viabiliza emprego, gera renda, que eu acho que é o desafio do nosso governo nesse primeiro ano.
E aí eu queria também que o senhor trouxesse essa exemplificação dentro do estado, né, do Mato Grosso do Sul, porque o senhor falou, o único representante do Centro-Oeste, mas também dentro do estado do Mato Grosso do Sul. O senhor citou aí a fábrica fertilizantes, a celulose, a infraestrutura, e nessa questão também da agropecuária, a gente vai ter impactos diretos desses acordos bilaterais no Mato Grosso do Sul ou em outras áreas? Muito, até porque, qual que é o problema? Eu tenho numa reunião com o ministro da Agricultura, junto com o embaixador, eu falei, ministro, eu sou um deputado que tenho 6 mandatos, vou falar uma coisa para o senhor, nada contra os grandes, mas hoje, de todas as plantas habilitadas, 73% pertencem às 3 maiores empresas. Uhum. Nós precisamos democratizar isso, ministro. Sabe, um governo como o nosso não pode ficar refém disso. Você tem que levar em consideração a questão estratégica e regional do país. Hoje a pecuária não está mais centralizado só no Centro-Oeste, está no Pará, está em Rondônia, está em outras áreas e não dá para fazer com que os pequenos, quando a gente fala em pequenos, é o cara que abate 1.200, 1.500 boi dia. Uhum. Essas pessoas precisam habilitar essas plantas. E aí, eu acho que esse movimento cresceu muito. A lista que devem serem habilitados, os próximos agora, deve levar em consideração isso. Nada contra os grandes já estão consolidados, mas nós precisamos também fazer crescer os pequenos e médios, até porque isso faz parte daquilo que foi o nosso programa de governo. Deputado, e como o senhor citou já no começo, né, a China é nosso maior parceiro comercial, né, uma relação super importante. A gente tem a sede do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, né, que é um bloco que envolve tanto o Brasil quanto a China, fica em solo chinês também, e está sob agora a presidência da Dilma, né? A gente primeira primeira presidente do Brasil, no banco, tem recursos, eu acho que nós tivemos lá na posse dela, é estratégico, é importante que os estados brasileiros, que as grandes prefeituras também construam projetos que o banco tem disposição de financiar, principalmente com esse viés ambiental, social, né, que vai ser, que é a marca que ela vai dar como presidente do banco. Ou seja, eu acho que a gente vive um grande momento. Eu venho muito otimista, acho que é importante, né, Amanda, essas visitas internacionais. O Brasil perdeu muito tempo e, na minha opinião, a gente está carente de líderes. E o Lula, impressionante a liderança e o carisma dele. Mesmo lá na China, que é um país forte, o povo chinês, a admiração que tem pelo presidente Lula. Então eu acho que a gente tem que se aproveitar disso. Nós somos um país exportadores de commodities, mas ao mesmo tempo que nós temos que vender as nossas commodities, nós temos que buscar de lá as fábricas para se instalarem aqui, para a gente agregar valor, para gerar emprego e renda aqui. Eu acho que esse tem que ser o critério, e eu acho que a gente está avançando muito com as equipes que foram, com os ministros que foram, nesse sentido, sabe? Da agricultura familiar, por exemplo, foi o ministro Paulo Teixeira, se estabeleceu acordos para trazer, eles são especialistas em máquinas pequenas para agricultura familiar, implementos. Eu acho que a gente tem que trazer essas tecnologias para o campo e tratar também os pequenos, porque os grandes, de forma diferenciada, os grandes hoje já andam com as próprias pernas. Lá atrás, no primeiro governo do Lula, nós renegociamos a dívida desses produtores. Nós abrimos crédito, esse pessoal se modernizou. Nós precisamos modernizar os pequenos, e para isso a China, eu acho que é estratégico essa parceria, para a gente poder levar tecnologia para as pequenas propriedades e poder produzir com mais qualidade, melhorar a renda dessas famílias, uma área que eu atuo muito, e lá no estado a gente tem muito isso, e eu acho que também essa visita nos permitiu isso. E além dessa questão, né, da tecnologia, voltando nesse assunto, a gente também teve avanços na questão da proteção ambiental, né, da construção do satélite. Conta pra gente como é que foi essa reunião, esse encontro, né, sobre essa possibilidade da gente ter um monitoramento ainda mais eficiente dos nossos biomas. A nível dessa área de ciência e tecnologia, desses avanços, desses acordos bilaterais, uma coisa que me impressionou muito e que os chineses estão falando, há hoje um movimento nesses últimos 10 anos na questão da recuperação dos rios dele lá, essa questão do reflorestamento. Você vai em Pequim, em Xangai, tudo plantado, é só bosque, ou seja, eles estão no enfrentamento, tudo aquilo que lá atrás foi um desastre
ambiental, eles vêm numa agenda muito positiva no sentido de recuperar isso e de dar um exemplo para o mundo, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar essa onda mundial, essa questão do crédito de carbono, né, das certificações, e isso hoje tem um espaço enorme para a gente viabilizar os recursos, para a gente também cuidar da nossa Mata Atlântica, cuidar do nosso bioma pantanal, cuidar da preservação. Eu acho que a ministra Marina teve estava na delegação, várias reuniões, e eu acho que a gente saímos de lá também muito comprometido com isso. E acho que o Brasil tem que dar exemplo, eu acho que nós estamos no caminho certo. Maravilha, deputado, muito obrigada pela sua participação, por ter vindo aqui no nosso estúdio. A gente adora receber os nossos convidados aqui pessoalmente. Volte sempre, esse espaço aqui segue à disposição. Eu que agradeço você, agradeço toda aqui a direção da TV, e poder estar falando para o nosso público, no nosso jornal, me orgulha muito. A gente vai falar agora com o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Elvino Bongás. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia, um abraço para ti, Amanda, para toda a equipe que está no programa e a todos que estão acompanhando também nesse momento. Bom dia. Bom dia. A gente vai falar hoje dessa questão, né, super importante, que a gente estava aguardando a primeira LDO do governo Lula, né? O governo já enviou esse projeto da Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2024, o Congresso já recebeu, e o texto foi protocolado de acordo com a regra fiscal vigente que a gente tem no momento, que é do teto de gastos, mas está associado também ao novo arcabouço fiscal, que também é proposta do governo Lula, do ministro Haddad. Como é que os investimentos públicos, deputado, podem ser afetados sem a aprovação desse arcabouço fiscal, né, defendido pelo governo Lula e com esses investimentos previstos para 2024? Amanda, talvez este seja o momento mais importante para nós compreendermos a maldade do teto de gastos. Eu quero dedicar um minutinho primeiro para poder falar sobre isso, Amanda, se você me permitir. O que foi o teto de gastos? Quando foi tirada a Dilma, lembra, faz 7 anos, exatamente 17, foi no dia 17, né? Foi ontem, há 7 anos atrás, a primeira medida depois do golpe, depois do afastamento injusto da presidenta Dilma, e que bom vê-la agora, né, voltando para o cenário mundial, com aquela força dessa mulher guerreira, mulher valente, né? Que é a presidenta hoje do Banco de Desenvolvimento do BRICS, que o Lula pôde estar lá, dando posse a ela neste banco, né, que é tão fundamental, foi criado toda uma onda anti-FMI, para ter políticas de investimento sem prejudicar exatamente o que o FMI impunha também. Teto de gastos. É uma receita que eles dizem que é amarga, o tal do dever de casa para os estados. E o que é o tal do dever de casa para os estados? Que foi o teto de gastos votado imediatamente no governo Temer, que depois foi prosseguido pelo governo Bolsonaro. O Bolsonaro votou naquela medida, nós votamos contra, que foi o teto de gastos. É, num conceito fiscalista, fazer com que o Estado seja o mínimo e não invista, que o Estado não gaste. E aí eles fazem aquela analogia burra, que é que nem um orçamento doméstico, tu só pode gastar o que tu arrecada. Gente, o governo, e esta é a lógica que nós entendemos, ele tem que ser indutor de um desenvolvimento. E para o governo ser indutor do desenvolvimento, ele tem que colocar financiamentos, ele tem que colocar investimentos, ele tem que fazer políticas sociais, ele tem que trabalhar para crescer a economia do país e que ela possa ser distribuída, essa renda, para o povo brasileiro. Mas se você tem o teto de gastos, que significa você não gastar com saúde, você não gastar com educação, você não fazer investimentos em farmácia popular, em programas sociais, você não fazer investimento em institutos federais tecnológicos, você não fazer investimentos e deixar a reserva para pagar quem tem títulos à dívida. Então, o grande rentista, que tem títulos, quem tem poder, quem tem grana, este vai ganhar o dinheiro do Estado brasileiro e o povo que precisa não vai ter. Então, o que eles fizeram? Eles usaram o teto de gastos
sempre com aquele discurso de zerar o déficit público. E, nesses 7 anos, a maior mentira, não conseguiram zerar o déficit público. Pelo contrário, cada ano aumentava mais o déficit público. Então, o que nós precisamos fazer neste momento? Nós precisamos fazer o que nós estamos chamando de novo arcabouço fiscal, que é o novo regime fiscal, não esse do teto de gastos, para que o governo possa investir, investindo, fazer a economia crescer, e fazendo a economia crescer, fazer essa economia chegar para o povo, e não só para os rentistas, chegar para o Brasil, chegar para o povo. Então, esse é o grande desafio. Acabar, portanto, com o teto de gastos, irmos para uma nova modalidade. Essa modalidade, ela exatamente está sendo concluída no governo, ela está vindo para cá, é diferente da LDO, né? A LDO já veio para cá, porque tinha uma exigência da data do dia 15, nós vamos ter que votar até 15 de julho, que é o início do recesso. É esse período agora que nós vamos trabalhar a LDO. Mas a diferença fundamental no teto de gastos, eu quero sublinhar isso como muito importante, é exatamente isso. O teto de gastos era só para fazer sobrar dinheiro para agradar os rentistas. E não deu certo, porque eles queriam ter um equilíbrio fiscal e não conseguiram. A cada ano, aumenta o déficit fiscal. O que nós queremos fazer é não agradar os rentistas, agradar o povo brasileiro e o desenvolvimento, e ter o que a gente chama da responsabilidade fiscal e social. Não podemos ter só responsabilidade fiscal. Nós temos que ter responsabilidade social e fiscal. E é dentro desse projeto é que veio, então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inclusive, ela trabalha com esses dois cenários. A gente tem que destacar também, né, deputado, que o valor do salário mínimo, por exemplo, pode ser alterado dependendo da aprovação do novo arcabouço fiscal. Os investimentos públicos, né, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, tudo isso está atrelado também ao que o governo pode gastar no ano que vem. E aí, voltando a essa questão do teto de gastos, eu queria que o senhor também comentasse com a gente como é que essa iniciativa sequestrou gastos públicos, né, investimentos fundamentais em educação e saúde, com a justificativa de não vamos gastar mais do que arrecadamos, mas no fim das contas esse dinheiro acabou sendo desviado para outro lugar. Essa é a questão central. E acho que achei muito correto quando a Simone Tebet apresentou como ministra do Planejamento, ela apresentou exatamente essa ideia. Uma proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, já que o novo arcabouço fiscal não está aprovado, ela tem que mandar em cima do atual modelo. E o atual modelo é essa desgraça do teto de gastos. Então, o salário mínimo que está para o ano que vem, ele está reajustado só pela inflação. Por isso que ele não é o reajuste mais robusto. Mas foi por isso, Amanda, que o salário mínimo nos últimos 7 anos não reajustou acima da inflação. Com o Lula e a Dilma, nós tínhamos um mecanismo que era corrigir a inflação e o produto interno bruto, e o PIB, o crescimento da economia. Então, esse salário conseguiu ser reajustado acima da inflação no governo do presidente Lula. E agora, com o Temer e o Bolsonaro, esse salário está congelado. E o Lula, além de trabalhar toda a ideia do novo arcabouço fiscal, fazer com que o salário possa ser reajustado em cima da inflação, ainda temos o processo da democracia, que o Lula reuniu com as centrais sindicais e vai anunciar dia 1º de maio agora um reajuste acima da inflação, mas um programa para, durante os próximos anos, recompor com mais força o salário mínimo. Só que para isso tem que mudar e acabar o teto de gastos. Porque o teto de gastos, Amanda, ele é tão nocivo que mesmo se arrecadando mais, digamos o seguinte, hoje o Brasil voltou a crescer, tem relações ótimas com a China vai investir aqui, nós temos relações bilaterais com o mundo inteiro. O Brasil vai começar a crescer. Não pode aumentar os investimentos. Sabe por quê? Teto de gastos. Essa é a desgraça. Teto de gastos não pode gastar, mesmo arrecadando mais, para sobrar dinheiro para os rentistas. Esse é o erro. Então, neste momento, nós vamos trabalhar para o salário mínimo ser reajustado acima da inflação. O programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo. O programa Minha Casa Minha Vida deixou de existir no governo Bolsonaro. Por quê? Porque não pode gastar com o povo. Então, eles alteraram o Minha Casa Verde e Amarela, Amanda, o que é? É um financiamento habitacional.
Só que o pobre não tem como pagar a conta, ele tem que ter o subsídio no seu programa da Minha Casa Minha Vida. Então, a nova proposta que nós estamos fazendo, então, é alterar esse modelo para poder ter reajuste do salário mínimo, para o Minha Casa Minha Vida poder ser trabalhado, os investimentos dos institutos federais tecnológicos. Amanda, tem quantos jovens nossos que durante anos não tinham a sua bolsa de estudo reajustada? Por quê? Por causa do teto de gastos. Claro que o governo não tinha vontade de ajudar nossos estudantes, mas nós temos vontade e vamos criar mecanismos para poder ajudar. Então, todos os programas discricionários que o governo vai trabalhar, que são esses programas que dão dignidade, cidadania e vão ajudar indiretamente a fazer a economia responder, porque isso é o dinheiro na veia, lá no comércio, na indústria, na feira, na padaria, no posto, na loja, é aí que vai fazer circular dinheiro. Isso que vai dar resultado de crescimento econômico, nós queremos contemplar com esta alteração desse novo regime fiscal, e aí sim nós podemos alterar a LDO. Mas só que hoje a LDO, e a Simone Tebet foi muito clara sobre isso, nós vamos ter a possibilidade de gastar em até 24 bilhões, e se nós tivermos condições de uma nova realidade, pode chegar a 172 bilhões a mais, ou seja, completar, conforme os dados que ela mesma apresentou, 196 bilhões. E senão, nós ficamos apenas com 24 bilhões. Então, este é o debate central, Amanda, que nós temos que fazer. Fim do teto de gastos, um novo regime que permita crescimento e investimentos públicos, que o governo possa gastar para investir em desenvolvimento, em industrialização e outras áreas e programas sociais, e, a partir daí, então, poder auxiliar em mais políticas que favoreçam a economia do nosso país. Deputado, e eu queria saber também que o senhor explicasse para a gente o caminho que vai percorrer aí a análise da LDO dentro do Congresso Nacional e como é que está o clima para aprovação do novo arcabouço fiscal que vai possibilitar, né, essa diferença gigantesca aí no que pode ser investido pelo Estado brasileiro no ano que vem. O governo e o Haddad, toda a equipe do governo, fez todo o esforço de reunir com as lideranças, fazer esse debate, né? Nós temos colocado claramente nossa posição que nós precisamos deixar fora, né, tanto o programa da educação, o programa da saúde e investimentos, e é bom que se diga que o PAC, lembra do PAC no tempo da Dilma? Era equipamentos, eram rodovias, eram equipamentos, patrola, rede escavadeira, caminhões destinados aos municípios para desenvolver o PAC. Era um programa de crescimento econômico que fazia muitas obras no país afora, ou seja, aquecia a economia, tanto as empresas de construção, o emprego que era gerado e o benefício, né, para as pessoas com programas públicos, e ele estava fora exatamente desse arcabouço de gastos. Esse era do primário que se diz, né? Exatamente era esse é o cálculo que se fazia para permitir investimentos, e foram esses investimentos que garantiram. Então, nós estamos fazendo esse debate exatamente agora para que saúde, educação, né, essas questões de obras, tenham salário mínimo, não estejam com essa amarra, né, com essa amarra. Esse é um debate que está sendo feito de uma forma muito democrática. Eu acredito que a gente possa ter essa votação, então, que acaba com o teto de gastos e que vai, de fato, construir possibilidades de ter investimentos públicos tão necessários. Então, esse é o debate do arcabouço. A votação da LDO, que é um outro projeto que já está, então, tramitando aqui, ele precisa ser votado logo na sequência, mas ele dialoga diretamente com esse novo arcabouço. Por isso que a gente fala, né, tão imbricada, né, essas duas situações. As duas vão estar em debate aqui, eu acredito, né? Estamos trabalhando para isso, para ter a aprovação aqui no Congresso Nacional. É fundamental. Se tivermos essa aprovação, nós vamos estar votando contra o país. Nós vamos estar votando contra o povo. Não aprovar significa não querer uma soberania do país. Significa fazer com que o povo continue passando fome. Nós temos que tirar o Brasil do mapa da fome. Que a gente vai ter um emprego sem qualidade, porque nós não vamos estar estimulando a indústria, né, e os outros setores. Significa que a farmácia popular, o Minha Casa Minha Vida, o apoio para o Instituto Federal Tecnológico, todas essas iniciativas não vão poder ser trabalhadas. E nós precisamos dizer isso para o nosso povo. A votação dos deputados em votar a favor ou contra significa exatamente o povo e o país. Ou então agradar
os financeiristas, os que têm títulos da dívida, os ricos, os poderosos, né? Esses talvez vão gostar, mas não são esses que vão ter que viver e desenvolver e produzir nesse país. Então, essa questão crucial, e por isso eu agradeço a oportunidade, Amanda, me estendi um pouco mais nesse tema do teto de gastos, mas eu acho que é este o momento mais importante para a gente compreender. Foi a primeira votação que foi feita quando tiraram a Dilma, né? E que, infelizmente, 7 anos que eram para ser, então, de crescimento econômico, porque ia equilibrar as contas, não cresceu a economia, não equilibrou as contas e não deu o emprego qualificado que eles prometeram. Então, era furo, era errado, e nós votamos contra. Nós temos que reconstruir, e o Lula veio exatamente para reconstruir, unir e reconstruir o Brasil. Com certeza que o Laureano comentou que o teto de gastos é uma amarra, uma armadilha que deixa governos na mão de alguns inescrupulosos de casas legislativas e também aí do mercado, né? Deputado, tem também uma pergunta aqui, que a gente tem discutido aqui diariamente no nosso jornal, a questão dos juros, né? A política de juros do Banco Central. Caiu. Voltou? Tá me ouvindo, deputado? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, tudo. Ah, tá. Eu estava comentando que aqui no Jornal PT Brasil a gente comenta diariamente sobre a política de juros do Banco Central e o Alberto Quironi pergunta aqui se a Câmara dos Deputados vai, enfim, convocar Campos Neto. Como é que está isso para ele se explicar sobre essa política de juros? Não, ele vai ter que vir ao Senado, ele vai ter que vir à Câmara dos Deputados, e aí isso é outra coisa fundamental. Um outro ponto importante nesse debate é essa elevada taxa de juros. Nenhuma economia resiste para crescer com 13,75%, que é a taxa Selic imposta pelo Banco Central. Aliás, a ideia da autonomia e independência do Banco Central é um outro equívoco que foi votado durante o golpe. O Banco Central tem que estar dependente de um projeto de desenvolvimento do país, porque esse discurso de independência fez com que ele ficasse dependente dos banqueiros. E ele tem que ficar dependente do banco, do desenvolvimento de um país, né? E o Lula é o primeiro presidente da República, é bom que se diga, que não pode indicar o presidente do Banco Central. Vai ficar até final de 24. Por isso que ele tem que vir no Senado, tem que vir na Câmara, tem que debater qual é a lógica que ele está usando para deixar esse juro tão alto no Banco Central. Então esse é o debate que a sociedade tem que fazer e nós temos que organizar o país para que a gente possa ter investimentos altos, reindustrializar o país, e isso passa necessariamente pela diminuição desse juro alto que nós temos hoje aqui. Então, foi uma alegria participar do programa. Um grande abraço, estamos sempre à disposição.